que irá nesta noite ter a responsabilidade de trazer a sua palavra para o nosso coração. Senhor, o Senhor conhece de todas as coisas, Pai. Prepara o nosso coração, o nosso entendimento e nos dá sabedoria quando o teu servo estiver ministrando a sua palavra na direção do teu Espírito Santo. O Senhor conhece o seu povo, o Senhor conhece as suas filhas e os seus filhos. E nós estamos com os corações sedentos aqui para ouvir aquilo que o teu Espírito Santo tem para falar com cada um de nós. Assim nós te pedimos e te agradecemos em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo de Deus. Amém. Pastor Juliano, tenha liberdade. Glória a Deus. Vos cumprimento com a paz do Senhor. Amém. Glória a Deus por essa oportunidade. Quero agradecer a Deus pela bondade, pela sua benevolência, permitir que eu pudesse estar aqui essa noite contribuindo com a palavra de Deus. O Eduardo tem um amigo em comum. Eu conheci o estado de Goiás através de um amigo chamado Cláudio. Ele foi a primeira pessoa a me levar para Goiânia e tornou-se um amigo. E quando o Cláudio me ligou, ele estava por aqui e disse se eu viria aqui atender o convite. E se o Cláudio pediu, eu disse: a única sexta-feira que eu tenho, o único dia para descansar. Mas eu vou. E graças a Deus, Deus preparou essa oportunidade. Deus abençoe a vida do pastor Sérgio, pastor dessa igreja. Prazer conhecê-lo. Também a missionária Nelly. Isso. Que Deus abençoe a casa, a família e todos os pastores e obreiros que aqui estão. É um prazer poder estar aqui servindo a Deus. Eduardo, Deus abençoe. Muito obrigado pelo contato. Segundo livro dos Reis, capítulo de número 7. Segundo livro dos Reis, capítulo de número 7. Nós vamos ler a partir do versos de número 1, segundo livro dos Reis, capítulo de número 7, a partir do versículo de número 1. Trago saudações aqui do meu pastor presidente, pastor Paulo Freire. Nós somos da cidade de Campinas, congregamos ali na Assembleia de Deus do Belém. Recebo um abraço de nossa igreja. E minha esposa estava pronta para vir, mas nós recebemos visita dos servos da igreja ali de Denbury, e ela acabou ficando ali para atender as irmãs e os irmãos. E aí, eu vim só, mas minha esposa deixou a paz do Senhor também a todos que aqui estão. Então disse Eliseu: ouvi a palavra do Senhor. Assim diz o Senhor: amanhã, mais ou menos a essa hora, haverá uma medida de farinha por um ciclo e 2 medidas de cevada por um ciclo à porta de Samaria. Porém, um capitão em cuja mão o rei se encostava respondeu ao homem de Deus e disse: eis que ainda que o Senhor fizesse janelas do céu, poder-se-ia fazer isso? E ele disse: eis que verá com teus olhos, porém disso não comerás. E 4 homens leprosos estavam à entrada da porta, os quais disseram uns aos outros: para que estaremos nós aqui até morrermos? Se dissermos: entremos na cidade, há fome na cidade e morreremos ali. E se ficarmos aqui, também morreremos. Vamos nós, pois, agora e passamos ao arraial dos Sírios, e se nos deixarem viver, viveremos. E se nos matarem, tão somente morreremos. Preste atenção nessa parte do versículo de número 5. E levantaram-se, em algumas traduções, ao anoitecer. Uma tradução mais arcaica, no crepúsculo, para irem ao arraial dos Sírios. Porém, chegando à entrada do arraial dos Sírios, eis que ali não havia ninguém. Porque o Senhor fizera ouvir no arraial dos Sírios ruído de carros, ruído de cavalos, era como o ruído de um grande exército. De maneira que disseram uns aos outros: eis que o rei de Israel alugou contra nós os reis dos heteus, os reis dos egípcios, para virem contra nós. Por isso, levantaram-se ao anoitecer, e fugiram, e deixaram as suas tendas, os seus cavalos, os seus jumentos, e tudo como estava. Versículo de número 8, os leprosos chegaram do arraial, comeram, beberam, se vestiram. E o versículo 9 é muito importante. Então disseram uns aos outros: não fazemos bem, porque este dia é dia de boas novas, e não nos calaremos. Pode tomar seu respectivo assento. É do saber dos irmãos e das irmãs que aqui estão que um dia Saul, filho de Quis, da tribo de Benjamim, governa por 40 anos
quando o povo pediu a Samuel um rei. Nós sabemos que um dia Israel olhou das janelas para o lado de fora e percebeu que as nações circunvizinhas, todas elas tinham um rei. Israel quis se parecer como as nações em sua volta e pediram um rei para Deus. Disseram que foi lido aqui Deuteronômio. Em uma lida em Deuteronômio por completo, os irmãos vão observar que o nosso Deus, ele havia dado regras ao povo e o próprio Deus já havia planejado um dia trazer um rei. Era do plano de Deus trazer um rei para a nação, mas a nação pediu um rei antes da hora. Não esperaram o tempo de Deus de entregar aquilo que Deus tinha para dar. Quiseram pedir antes da hora, e aquilo que nós pedimos antes da hora, aquilo que o Pai tem na hora dele para entregar, com certeza nós não vamos saber o que fazer. Eles pediram um rei, Samuel questionou a Deus, pensando que o povo havia o rejeitado, e Deus dissera a Samuel: o povo não te rejeitou, o povo rejeitou a mim. Samuel, em sua velhice, sacerdote e profeta, tinha 2 filhos, um por nome Abias e outro por nome Joel. Diz o texto que os seus 2 filhos se adentraram na avareza e não seguiram os passos de Samuel. Samuel, talvez, e não diz a Bíblia, é um pensamento meu, quem sabe, ele procurou e se preocupou muito com a obra e esqueceu da sua própria casa. Agora ele está velho, seus filhos não podem assumir o ofício sacerdotal e profético, então a nação pede um rei, Deus deu um rei à nação. Não foi o povo que escolheu Saul, foi Deus que escolheu Saul, mas segundo o padrão do coração do povo. Saul governa há 40 anos, começa bem, mas termina mal. Tem 3 erros fundamentais e o terceiro custou o seu reino. Agora Deus vai escolher um rei segundo o seu coração, e Davi, filho de Jessé, filho de Obed, vai governar por 40 anos. Depois de Davi governar por 40 anos, ele deixara um filho por nome Gedidias, que nós conhecemos como Salomão. Ele também governa há 40 anos e deixara um outro filho por nome Roboão. Roboão, quando assume o trono, os anciãos procuraram Roboão para dar conselhos. Os jovens também procuraram. Não quero essa noite dizer que jovens não têm o que nos passar, mas Roboão poderia ter escutado a experiência dos anciãos e procurou escutar os mais jovens que não tinham experiência. O que ocorreu? Os mais jovens diziam: pode aumentar a carga, o jugo do povo, os impostos, e não vai acontecer nada. Os anciãos aconselharam dizendo: se você aumentar a carga do povo, o jugo do povo, os impostos, com certeza o reino vai dividir. E foi o que aconteceu, culminou no reino dividido, e todos nós sabemos, reino do norte e reino do sul. Tivemos alguns reis piedosos no reino do sul, entre eles o 13º rei de Judá, Ezequias, é aquele que ora e Deus acrescenta mais 15 anos de vida. Também tivemos outros reis piedosos como Josafá, fazia alianças erradas, mas como crente, como nós, orava a Deus e Deus tinha misericórdia e abençoava a vida de Josafá. Tivemos também um rei por nome Josias, que começa a reinar com 8 anos de idade. E há um detalhe aqui: o seu pai era Minom e seu avô era Manassés. Quem eram esses 2 homens? Os 2 homens eram idólatras. Aminon era um crápula, um idólatra. O seu avô Manassés, se fosse nos dias atuais, iríamos dizer que ele era uma espécie de bruxo, de feiticeiro. Matou os filhos, entregando os próprios filhos no vale de Inom a deuses estranhos. Segundo a tradição e não a Bíblia, fora ele que cerrou o profeta Isaías ao meio. Ele fechou a porta do templo, colocou deuses lá dentro, tirou Deus para fora, jogou às margens de Judá, e além de colocar deuses lá dentro, perdeu o livro da lei. Josias tinha tudo para ser o que não presta. Quem sabe os vizinhos olhavam para a vida de Josias e dizia: com um pai assim e com um avô assim, com certeza vai seguir os passos do seu pai ou do seu avô. Mas os céus me trouxe para lhe dizer: o ambiente em que você cresce não determina onde você chega. Vou melhorar. A sua genealogia, o seu passado não determina onde você chega, mas o Deus que você serve e a palavra que você encontra, ela definirá a tua história. Eu não sei se você já observou, mas dentro do livro das Crônicas há uma informação muito precisa. Josias seguiu os passos do seu pai Davi. Novo convertido, não tinha lido a Bíblia toda. Fiquei perplexo pensando, mas a Bíblia diz que seu pai é Aminon e seu avô Manassés. O tempo cronologicamente não bate. Há um anacronismo dizer que Davi é pai de Josias, mas entendi algo futuramente. Pais biológicos geram filhos biológicos. Pais espirituais geram filhos espirituais. Vou melhorar a minha fala. Quando você deixa um legado, pode enterrar Davi,
mas o legado vai cruzar gerações e o legado permanece vivo por toda a história. Diz o texto que o coração de Josias se converteu como nenhum outro rei em Israel. Davi, um homem segundo o coração de Deus. Estrategista, Alexandre o Grande, filho de Filipe o Macedônio. Com sabedoria intensa, Salomão, filho de Davi. Homens de guerra, tivemos Davi. Mas coração convertido como Josias, nenhum rei houve como o seu coração. O detalhe essa noite eu não sei o teu passado, eu não sei os traumas, eu não sei o que você ouviu na sua infância, mas nada disso vai determinar o teu futuro e ainda onde você pode chegar. No Reino do Norte, diferente do Reino do Sul, nós não tivemos nenhum rei piedoso. Todos os reis prevaricaram, se inclinaram à idolatria, entre eles, o pior de todos, Acabe. Se casa com Jezabel, filha de Tibaal, e trouxera deuses da Fenícia para dentro do contexto de Samaria. Samaria era a capital do Reino do Norte, e agora quem reina é Acabe. E quando se tem um Acabe no trono, culminante a isso, a apostasia, inércia, abandonaram a Deus e passaram a acreditar em Baal. Era um tempo difícil. Era um tempo em que o povo virou as costas para Deus. Se chovia, era Baal. Se fazia sol, era Baal. Mas em tempos de crise, em tempos difíceis, em tempos de apostasia, Deus sempre levantará um profeta verdadeiro. Vou repetir, em tempos difíceis, Deus sempre levantará um profeta verdadeiro. Deus levanta um profeta por nome Elias. Esse o tisbita da região de Gileade. Não sei a sua prole, a sua descendência, quem é os seus pais. Ele é como um vulto dentro do ofício profético. Ele se levanta com uma palavra e ele diz: segundo a minha palavra. E aqui muitos pregadores no decorrer da história se equivocaram dizendo: a palavra do pregador tem poder. A minha palavra como pregador não tem poder. Se a palavra for opinião particular minha, mas se for segundo a palavra de Deus, pode ter certeza, essa palavra tem poder. Não acreditamos em confissão positiva ou força na palavra do homem que está pregando aqui, mas a palavra de Elias era segundo Deuteronômio 28, ou seja, se o povo entrasse em idolatria, Deus iria cerrar os céus, não iria chover, iria vir fome para toda a terra como juízo de Deus. A palavra de Elias é segundo a palavra de Deus. Se tu canta, tem que ser segundo a palavra de Deus. Se tu prega, tem que ser segundo a palavra de Deus. Se tu ensina, não quero saber a tua opinião particular. O que eu quero saber é segundo esta palavra. Elias se levanta e diz: segundo a minha palavra não vai chover no decorrer dos anos e nem orvalho sobre a terra. O que Elias está dizendo nas entrelinhas é: a partir de agora a meteorologia em Samaria será controlada não por Baal, mas por um único Deus verdadeiro, e que você está o adorando aqui essa noite. Aí veio a palavra do Senhor a Elias. Depois de Elias ser usado poderosamente, no meu caso, se sou usado em um congresso, logo que eu penso, o Senhor agora vai me levar para outros grandes congressos. Veio a palavra do Senhor a Elias dizendo: esconda-te. Elias se esconde no Querite. Querite em hebraico é cortante. Por que Deus nos esconde? Quando Ele corta, Ele quer nos modelar segundo o seu padrão. Quando Deus te esconde, é Deus te modelando. Quando Deus te esconde, é Deus cuidando de ti. Prove, eu vim para isso. O Querite era o único lugar em Israel que tinha um ribeiro com água. Deus não te esconde para te envergonhar. Deus te esconde só para lhe informar a provisão de Deus para o ambiente em que Ele te esconde. Ouvi um glória a Deus, vou repetir. Deus jamais te levará para um ambiente sem que antes Ele já não tenha preparado. O ambiente que Deus te coloca é o ambiente que Deus vai cuidar de você. Se você foi escondido por Deus, fique tranquilo. Dentro deste ambiente Deus vai prover, Deus vai cuidar e Deus não vai permitir te envergonhar. Tem alguém que acredita nisso essa noite? Elias olha para o Querite e tem água, mas um dia Elias pensou. Ele teve o desejo de comer carne. Nenhum profeta levou carne para Elias, ninguém bateu na porta do Querite dizendo: olha, viemos aqui te abençoar. Mas fiquem tranquilos, se não vim da terra, para aqueles que Deus esconde, Deus traz de cima. Tem uma mão direita levantada, eu sei que alguém acredita e tem crente aqui essa noite, e vou repetir: se não vim de baixo, tua resposta vem de cima, tua provisão vem de cima. Se vem esperando cura, milagre, não vem de baixo, vem de cima, vem do céu.
Os corvos levaram porque os meios de Deus são extraordinários. Vou repetir: os meios de Deus para a tua vida são extraordinários. Vou abrir um parênteses, eu sei que está tendo muito glória a Deus, mas agora eu também sei que vai acabar. Aqueles que Deus esconde, Deus cuida. Mas aqueles que se escondem de Deus, fica tranquilo que Deus te acha. Estava no Brasil, saiu com o coração queimando, dizendo que estava uma chama acesa, missionária, iria vir para os Estados Unidos, fazer a obra, evangelizar todo mundo. Chegou aqui, não evangeliza ninguém, sentou no banco da igreja, não quer saber de ministério, não quer saber de atividade da igreja, não quer saber de departamento nenhum. Isso quando veio no culto, se escondeu de Deus. Mas tem uma boa notícia para aqueles que têm chamado e se esconderam de Deus. Aqueles que Deus esconde, tu já sabe, Deus cuida, tu até deu glória a Deus. Mas aqueles que se escondem de Deus, conheço um: Moisés matou um egípcio, fugiu para Midian, que em hebraico é lugar de conflito. 40 anos escondido. Um dia a sarça arde, Deus o encontra. Por que não falar de Jonas? A chamada era Nínive. Correu para Tarsis, pagou um cruzeiro caro e foi para o lado de Sevilha, abaixo de Barcelona. No meio do caminho, Deus enviou tempestade. E Jonas, como alguns, dormindo no porão no sono da irresponsabilidade. Tem chamada, mas estava dormindo. E Deus trouxe um peixe para o acordar. E o peixe cuspiu Jonas aonde? Antes que você diga Nínive, fique envergonhado. Nínive não tem água porque não tem praia lá. Ou seja, cuspiu do mesmo lugar de onde ele saiu. Sabe o que Deus está dizendo? Aqueles que fogem da chamada estão protelando a chamada, voltarão atrás e precisarão caminhar novamente. Mas Deus o encontra. Este mesmo Elias que estou falando sobre ele, um dia entrou dentro de uma caverna e aprendi algo. Apocalipse 1:10, a voz do Senhor é voz de trombeta. Mas Apocalipse 14:2, a voz é de trovão. Quando ele quer colocar um obreiro de pé, a voz é de trombeta. Apocalipse 1:10. Quando ele quer chacoalhar um obreiro, Apocalipse 14:2, a voz é de trovão. Mas quando ele quer chacoalhar uma cidade, Amós capítulo 1, versículo 3, bramiu o Senhor como leão, quem resistirá? Mas quando Deus quer reunir o povo, Zacarias 10:8, não precisa de muito, assoviou o Senhor e o povo se reuniu. Mas agora a voz não é de trombeta, não é voz de trovão e nem voz de leão. Primeiro livro dos Reis, capítulo 19, versos 14, veio uma voz suave dizendo: o que fazes aqui, Elias? Também gosto desse silêncio. Se a voz dissesse o que fazes aí, é alguém do lado de fora perguntando para quem estava do lado de dentro. Mas quando tu fugiu do Brasil e se escondeu aqui na América, ele já estava dentro da caverna te esperando só para lhe dizer: sai para fora, tenho muita coisa ainda para fazer na tua vida. Para um, ele o encontra na sarça, e o outro, ele manda o peixe, e para o outro uma voz suave. E essa noite, por causa de uma alma, ele me trouxe aqui para lhe dizer: não vai ficar escondido aqui na América, tenho muita coisa ainda para fazer na tua vida do lado de fora. Quando Elias ele sai do Querite, ele vai para Sarepta. Eu não quero pregar sobre Elias. Depois de Sarepta, ele vai se apresentar a Acabe. Detalhe: Elias, depois que se apresenta a Acabe, vence os profetas de Baal e de Azerá no Monte Carmelo. Ele pede debaixo do zimbro a morte, mas ele come uma comida saudável. Na verdade, um anjo trouxe a comida, preste atenção, só que colocou na cabeceira, comeu e dormiu. Sabe por quê? Palavra de autoajuda é comidinha e cabeceira. Tu come, amanhã está dormindo de novo. Mas veio o anjo, deu uma cutucada do lado e pegou a comida e disse: se quiser tá aqui, come. E o que ele fez? Comeu. E com a força daquela comida, caminhou 40 dias. Eu não sei onde você está comendo, mas a Assembleia de Deus ainda tem pão e palavra para você caminhar muito. Aleluia! Só que Elias está pronto para ser tomado. Não sei se você é do meu tempo, mas no meu tempo entregava currículo na porta da empresa. Hoje é tudo online. No meu tempo, o meu currículo era uma folha de sulfite. Para dar 1,5, eu aumentava a fonte no Word para 16. Só que quando eu chegava às 6 da manhã na porta da empresa, tinha uma fila de mais ou menos 400 pessoas. Tinha currículo que parecia o meu livro que eu escrevi. Eu voltava embora, nem entregava o meu currículo com vergonha. Esse currículo era entregue no RH. E por que eu estou te dizendo isso? Imagine agora, Deus está pronto para tomar Elias. Tem uma vaga no RH para assumir o lugar de Elias no ofício profético. E a fila
7.000 homens. Só que é um detalhe: no meio dos 7.000 na fila, não tem nenhum profeta do Pix e nenhum profeta picareta. Os 7.000 são bons de currículo, não se prostraram e não beijaram a Baal. Mas no meio dos 7.000, só um vai assumir a vaga. Só que Elias foi para Gilgal, Eliseu foi atrás. Elias foi para Betel, Eliseu foi atrás. Elias foi para Jericó, Eliseu foi atrás. Elias desceu para o Jordão, Eliseu foi atrás. Sabe qual é o segredo? Do meio dos 7.000, tem aqueles que acompanham de longe, mas tem aquele que vai assumir a vaga. E por quê? Porque acompanha de perto. Gilgal, só de ouvir pregações no culto do domingo, tu já sabe, é lugar de preparação para vitórias futuras. E a palavra Betel, casa de Deus, é lugar de ter experiências com Deus. E Jericó, lugar de conquista. Primeiro você se prepara em Gilgal e depois tenha experiências em Betel. Só depois tu conquista em Jericó. Mas depois de conquistar, não fica todo engomadinho no culto sem dar glória a Deus. Jordão em hebraico significa aquele que desce. Tem que descer, só para lembrar: se venceu foi ele, se abriu porta de emprego foi ele, se está aqui saudável dando glória a Deus, é por causa dele. Elias e Eliseu foram para o Jordão. Elias pegou a capa, bateu no Jordão, o Jordão abriu, os dois atravessaram do outro lado. Detalhe: tem 7.000 que acompanha de longe. Do outro lado não vai receber o que Eliseu recebeu. E por quê? Quem acompanha de longe não recebe o que aqueles que acompanham de perto recebem. Tem crente assembleando agora, sentado no sofá, com a perna para cima, esperando a morte da bezerra. Mas tem aqueles que deixaram sua casa numa sexta-feira à noite, estão aqui acompanhando de perto, para receber o que aqueles que acompanham de longe não receberam. Aí Elias fez uma pergunta: pede o que tu queres. Se fosse eu tinha tantos pedidos, mas Eliseu é mais crente que o pregador e disse: eu quero porção dobrada, dura coisa me pediste. Deus toma Elias em um redemoinho e Eliseu viu cavalos de fogo. A capa de Elias desce sobre Eliseu. Eliseu pega a capa e bate no Jordão. Detalhe: está chegando o tempo de você parar de contar na mesa as experiências do Elias, para passar a vivenciar as suas próprias experiências com Deus. Ele bateu no Jordão, o Jordão abriu para ele. Do outro lado tem 50 acompanhando de longe. E eles perguntaram: cadê o Elias? Eu tenho menos paciência que o Eliseu. Se sou eu, digo: vocês estão acompanhando de longe, quer saber o que aconteceu no culto da sexta e qual foi a palavra? Também não conto. Mas Eliseu tem mais paciência e disse: Deus já o levou. Quem acompanha de longe geralmente é incrédulo e não acredita. Eles disseram: nós não acreditamos e queremos saber aonde está o Elias. Eliseu, muito paciente, disse: Deus já o levou. Até irrita o pregador. Aí perguntaram a terceira vez: nós não acreditamos e vamos procurar. Aqui acabou a paciência do Eliseu. Ele disse: então vão procurar. E o texto diz que eles procuraram por 3 dias. Só vou dar uma oportunidade, se pegar, da glória a Deus. Se não pegar, pode continuar me olhando dessa forma. O que aconteceu? Quem acompanha de longe passa 3 dias procurando e se perde no caminho de Emaús. Mas quem acompanha de perto domingo pela manhã vai escutar o que os outros não escutaram. Maria. Agora o profeta em iminência é Eliseu. Diferente de Elias, Elias tinha embates contra o próprio rei de Israel, Acabe. Eliseu não vai ter embates contra o monarca de Israel. Os embates de Eliseu não é contra Jorão. Os embates de Eliseu é contra Ben-Hadad, rei da Síria. Ben, filho Hadad. Ele é filho de Hadad II. Ele é rei da Síria, e a Síria era a potência mundial naquele tempo. A Síria pensava em invadir Israel, mas há um detalhe: Ben-Hadad, rei da Síria, convocava reuniões secretas em seu gabinete. E lá no seu palácio convocou o exército, e na reunião estratégica, eu vou parafrasear, permita-me, ele disse: amanhã, 3 horas da tarde, vamos invadir Israel pelo lado norte. 2:30 da tarde. O rei de Israel já estava sabendo Jorão e preparava todo o seu exército. Quando o rei da Síria vinha com o exército, Israel estava acampado esperando. Ele voltava. Aí ele chamava a reunião novamente e dizia: depois da manhã vamos invadir 1h da tarde pelo lado sul. Eles não vão saber que nós estamos vindo. 12:30, Jorão está lá, no lado sul, esperando o exército da Síria. Ao ponto que o rei da Síria ficou furioso, convocou uma reunião peremptória, chamou o exército e disse: quem é o dedo duro? Se fosse em São Paulo, quem é o cagueta? Mas, para não descer o nível, quem é o dedo duro ou traidor, que tudo que eu falo aqui conta para o rei de Israel? Alguém muito corajoso na reunião levantou a mão e disse: eu sei o que está acontecendo. Então diga, quem é o traidor? Não tem nenhum traidor, mas tem um profeta em Israel.
O nome dele é Eliseu. E tudo que tu diz aqui na sala em secreto, até o que tu diz lá no teu quarto, o Deus de Israel revela a ele. Por causa dessa mão direita levantada, o Deus das revelações tem estratégias para os teus inimigos. Prove. Eu vou contar uma, já que você está dando glória a Deus. Deus tem estratégias diferentes para o mesmo inimigo, no mesmo ambiente, no mesmo dia. Davi era um homem segundo o coração de Deus por N motivos, conto um. Os filisteus vieram contra Davi, e Davi era um homem que consultava ao Senhor. Davi perguntou: Senhor, o que eu faço? Se descer, morre Davi. Se ficar parado, perde a batalha. Suba e eu te darei vitória. E Davi subiu e Deus deu vitória. Só que o texto diz que os filisteus voltaram contra Davi, no mesmo ambiente, no mesmo dia. Permita-me dizer isso e confessar a minha fraqueza. Se sou eu já sei como funciona, já conheço Deus, já estou no automático, sou experiente, eu subo. Davi, como mais crente que eu, disse: Senhor, eu subo. Deus disse: se tu subir, tu perde. Então o que eu faço? Desço? Desce não, fica onde tu está. E você vai ouvir um barulho sobre as copas das amoreiras. Vem por detrás dele, e o barulho de marcha, não se assusta. Sou eu, Senhor, pelejando contra eles. Sabe por quê? Deus tem duas estratégias diferentes para você combater os teus inimigos. Tem barulho de marcha essa noite. É o teu Deus ao teu favor. O rei da Síria ficou furioso, e o que ele fez? Dobrou os exércitos e agora vem contra Jorão e contra Israel. Só que quando eles estão vindo, um profeta obreiro de Eliseu deu uma olhada, ficou apavorado, veio e disse: Eliseu, olha o tamanho do exército do rei da Síria. Se sou eu dobro o joelho e vou orar. Eliseu também dobrou o joelho e foi orar. Mas a oração do pregador seria: Senhor, me dá livramento em nome de Jesus. Mas a oração de Eliseu não foi essa. Sabe qual foi a oração de Eliseu? Senhor, abra a visão do moço. Por quê? Para que ele saiba que maior. Quem conhece o Deus que serve ora diferente. Maior é o que está conosco do que aqueles que estão com eles. Glória a Deus. O que eu vou dizer aqui é muito sério. Guarda no teu coração e leva para casa. Nas grandes batalhas, o que vale não é o tamanho ou a grandeza do teu inimigo, mas quem você colocou ao teu lado para caminhar contigo em meio às batalhas. Que Deus abra a nossa visão para enxergar que o problema que você está passando não é maior que o Deus que você serve. Só que agora eles vieram e Deus deu vitória em Dotã. O rei da Síria convocou agora o seu exército, e depois de um bom tempo ele veio contra Samaria. Mas Samaria estava inclinada à idolatria, e Deus permitiu que o exército da Síria cercasse Samaria. E cerco é: ninguém entra, ninguém sai. Ou seja, se tu estivesse dentro, não saía. Se estivesse fora, não entrava. Se o Ice já é difícil, tu imagina um cerco do exército da Síria em Samaria. Ninguém entra, ninguém sai. Consequência do cerco, a fome em Samaria. Mas não é uma fome qualquer. A fome é tamanha que se tu entrasse numa mercearia em Israel, em Samaria, procurasse alimento, você não encontrava. Se tivesse dinheiro no bolso, não tinha alimento para comprar. Quando encontrava alimento numa quitanda, cabeça de jumenta, por 80 ciclos de prata, e um pouquinho de esterco de pomba, tu iria pagar mais ou menos uns $150. Ou seja, se quisesse comer para encontrar esterco de pomba já era difícil, e comer cabeça de jumenta é mais doloroso ainda. A fome era tamanha, eu não sei se tem criança na sala, 2 mulheres combinaram entre elas: nós não temos o que comer, vamos matar as crianças e comê-la. Uma mãe disse: por mim tudo bem. A outra disse: por mim tudo bem, comemos o seu hoje, amanhã comemos o meu. Canibalismo. Cozinharam um filho e comeram. No outro dia foram cozinhar o da outra mãe. A outra mãe disse: morro de fome, mas o meu eu não dou. Então levaram a demanda a Jorão. Jorão enterneceu o coração, se humilhou, se cobriu de pano de saco e cinza. Detalhe: quis culpar o profeta e disse:
a cabeça de Eliseu, filho de Safate, não ficará sobre os seus ombros. Quando ele foi atrás de Eliseu, furioso, chamou o general que estava com ele. Quando os dois foram caminhando de frente a Eliseu, Eliseu parou e disse: assim diz o Senhor. Isso aqui é para crente que acredita. Amanhã, mais ou menos a estas horas, haverá provisão no portão de Samaria. O general incrédulo diz: nem se Deus fizesse janelas no céu, poder-se-ia isso acontecer. Se ele lesse um pouco a Bíblia, ele saberia que tem janela no céu. Inclusive, quando eu cheguei, leu Malaquias 3:10, pediu para fazer prova que Deus abriria janelas do céu. Para mandar o dilúvio, abriu janela do céu. Ou seja, Deus tem janela no céu pronta para abrir em teu favor. Só que o general é incrédulo, e já digo algo aqui para nós pensarmos: a incredulidade fecha a porta para o milagre. Jesus disse que ele não fez mais milagres naquela região por causa da incredulidade do povo. Se milagres não acontecem por conta da incredulidade, que é a chave que fecha a porta para o milagre, a adoração é a chave que abre a porta para o milagre. Aí Eliseu disse ao general: só para tu saber que tu é incrédulo e há um Deus em Israel, e a profecia que eu lancei é verdadeira, tu vai ver com teus olhos e não comerás. Sabe por que tem gente que no culto não toma posse? Porque não recebe a palavra, como diz o autor aos Hebreus capítulo 4, misturada com fé. O autor aos Hebreus diz: assim como eles, os hebreus, receberam a palavra, mas pereceram do deserto. Porque pereceram, receberam a palavra, mas rejeitaram. Mas para aqueles que guardam a palavra, acreditam, toma posse essa noite. Deus tem provisão para a nossa casa. Permita-me dizer isso: a câmera agora saiu do profeta, saiu do general e saiu do rei. E a câmera foi para onde? No portão da cidade. Quem está lá? Não tem ninguém importante. Não tem governador, não tem profeta, não tem pregador famoso, não tem pastor presidente. Quem está no portão? 4 leprosos. E ser leproso naquele tempo já era difícil. Por quê? Leproso tinha que rasgar a roupa e sair gritando na rua: imundo, imundo. Quando as pessoas ouviam um barulho do imundo, imundo, já sabia, é leproso. Era uma problemática social. Por quê? Ninguém chegava próximo de leproso. Era também uma problemática religiosa. Leproso não poderia entrar dentro do templo. Andar com roupa rasgada em São Paulo já tem crente andando, mas sair gritando na rua, problema, graças a Deus ainda não tem. Lepra no Antigo Testamento tinha várias. Vai doer um pouquinho, mas até amanhã no café já passou. Miriam ficou leprosa. Por quê? Porque na saída do Mar Vermelho, quando atravessava o mar, tocava pandeiro, pulava de um pé só, falava em línguas estranhas, mas a língua era desse tamanho e falava mal da liderança. O que aconteceu? Ficou leprosa. Também temos Geazi, avarento que só, trocava culto por hora extra na América. O que aconteceu com ele? Terminou leproso. Avarentos terminam leprosos. Tem mais um, Naamã, por fora oficial, patente, por dentro leproso. Outro caso de lepra, Uzias, soberbo, era rei, mas não era sacerdote. Entrou dentro do templo e quis oferecer incenso. O ofício não era dele. Dura coisa é querer usurpar uma chamada e um ministério que não lhe pertence. Dura coisa é querer se intrometer num ambiente que Deus não te chamou para se intrometer. O que aconteceu com ele? Soberbo, orgulhoso. Os sacerdotes repreenderam e disseram: sai daí. E ele não quis sair. A soberba leva à ruína. Terminou seus dias isolado e leproso. Soberba leva a lepra. Língua grande falando mal da liderança leva a lepra. Também a avareza leva a lepra. Mas não é só no Antigo Testamento que temos casos de lepra. No Novo Testamento temos 2 casos fortíssimos. O primeiro, Mateus capítulo 8. Jesus está descendo do monte. E o leproso, quando viu, se aproximou. Aqui já era para dar glória, mas não sou movido a isso. Leproso não se aproxima de ninguém, e ninguém se aproxima de leproso. Mas eu tenho um Cristo que se aproxima daqueles que nós queremos distância. E Jesus se aproximou. Se incredulidade é a chave que fecha a porta para o milagre, o leproso tem a mentoria que tu nem precisa pagar na internet. Qual a mentoria? Ele dobrou o joelho, se prostrou e adorou. A adoração abre porta para o milagre. Quando ele adorou, ele disse: Senhor, quer tornar-me limpo? Jesus viu ele adorando, prostrado, disse: eu quero, seja limpo agora. E o leproso, diz o texto, foi curado imediatamente. Aleluia, tu vai dar agora. Mateus capítulo 8, do 1 ao 4, ele foi curado imediatamente.
Mas em Lucas 17, do 11 ao 14, não tem 1, não tem 4, não tem 2 e não tem 3. Tem logo 10. 10 leprosos. E Jesus, quando chegou perto dos leprosos, eles gritaram: Senhor, tem misericórdia de mim. Eu pensei, agora Jesus vai fazer como no capítulo 8 de Mateus, vai curar imediatamente. Coisa nenhuma. O que Jesus disse? Dê volta e vá até o sacerdote. É vigilância sanitária. Não curou imediatamente, mas quando eles iam indo para o sacerdote, no meio do caminho, eles iam sendo curados. Pega essa e dorme com essa noite. Ele pode te curar hoje, imediatamente. Mas também conheço um Deus que cura em meio aos processos. Alguém levantou a mão, eu vou repetir. Eu conheço um Deus que pode curar agora, imediatamente. Mas também cura depois de 10 sessões de quimioterapia. Pode te curar hoje, no caminho de volta para casa. Pode te curar amanhã. Tem alguém que toma posse dessa palavra? É noite de cura. Oh, glória a Deus. Eu conheço um Deus que cura imediatamente, mas também conheço um Deus que pode curar em meio aos processos. Voltando ao portão de Samaria, tem 4 leprosos. Se a fome já era tamanha para quem tinha dinheiro, imagine para quem era leproso. Os 4 olharam uns para os outros e disseram: se nós ficarmos aqui no portão da cidade, nós vamos morrer. Aí o outro disse: não é melhor a gente entrar na cidade? Aí um outro disse: se entrar, eles podem nos matar. Aí um outro disse: entre ficar na sexta-feira sentado no sofá de casa ou entrar para dentro do culto na Assembleia de Deus, mesmo cansado, quebrado, e dar glória a Deus e acreditar, é melhor morrer tentando do que sentado no sofá esperando a morte da bezerra. Se não pegou, eu explico melhor. Quando você se movimenta, Deus age. Vou repetir: enquanto você se movimenta, Deus age com milagre em teu favor. Primeiro tópico da mensagem é para você guardar e levar para casa. Quando eu me movimento, Deus age. Quando eu me movimento, Deus age em meu favor. Por causa desse eu creio, irmã. Evangelho segundo escreveu João, há 7 milagres. Quantos? Os 7 é Deus agindo. E os homens parados? Não, se movimentando. Vou repetir: Deus agindo e os homens se movimentando. Se tivesse 2, glória a Deus, e meio, eu contava os 7. João capítulo 2, ele transforma água em vinho. João capítulo 4, ele cura o filho do servo do centurião. João capítulo 5, ele cura o enfermo no tanque de Betesda. João capítulo 6, alimenta 5.000 pessoas com 5 pães e 2 peixes e anda sobre as águas. João capítulo 9, ele cura o cego de nascença. João capítulo 11, ele ressuscita Lázaro. Os 7 milagres é Deus agindo e os homens se movimentando. Vai se movimentar domingo, está economizando essa sexta? Ou vai se movimentar da glória a Deus e acreditar no teu milagre? Como teve 5, glória a Deus, e meio, eu conto. João capítulo 2, o convite para a festa de casamento estava escrito Maria e Jesus. Não sei se você conhece crente assim, tu convida ele e leva mais 12. Jesus. Maria convidada levou Jesus por educação. E Jesus levou 12. Logo, vai faltar vinho mesmo, claro. Faltou o vinho. E agora, Maria não é boba, disse: faça tudo o que ele mandar. E o que ele mandou fazer? Pega a água, enche talha. Depois de encher talha, carrega talha. Vou melhorar. Encher talha, carregar talha é com a gente. Transformar água em vinho, ainda é com ele. Se movimenta enchendo talha e carregando talha, mas o milagre quem faz é ele. João capítulo 5, o pastor falou que está gravando. Se eu disser que é um paralítico no tanque de Betesda, agora tem crente assembleano que assistiu 40 vídeos no YouTube, ele é teólogo. Aí ele vai dizer: a Bíblia não fala que era paralítico. Tudo bem, era um enfermo no tanque de Betesda. E esse enfermo não se movimentava. 38 anos no tanque, esperando o quê? Movimento do anjo, movimento das águas. Ainda conheço crente assim. Só vale culto para ele se pregador trouxer no mínimo 30 profecias no culto. Moisés teve 10 revelações em 40 anos. Tem pregador que tem 30 revelações só no final da mensagem. O que eu tenho para lhe dizer é: se tu veio no culto hoje esperando jargão de pregador, movimento, cutuca teu irmão, fala para 2 ou 3, ou esperando o pregador ver anjo, errou o endereço do culto essa noite. Por quê?
38 anos esperando o anjo, movimento de pregador ou de cantor. Se tu veio esperando a cura no movimento, no jargão ou no anjo, errou o endereço. Mas se veio pela palavra, pega a tua cama. Pegar a cama, levantar é com a gente. Colocar enfermo de pé há 38 anos, ainda é com ele. A Assembleia de Deus é 115 anos hoje, não dependendo de movimento, não dependendo de jargão, não dependendo de anjo, mas dependendo do poder da palavra de Deus. Aleluia, Jesus. Por conta do tempo, João capítulo de número 9. Os discípulos estão discutindo a heresia da maldição hereditária. Viram um cego, aí disseram, quem pecou, ele ou os pais? Aí Jesus chegou e disse, não precisa passar debaixo da porta para quebra de maldição no culto na igreja herege da comunidade fora da Assembleia de Deus. Por quê? Porque não existe maldição hereditária. Quem pecou? Nem ele nem os pais. É cego de nascença. Nasceu assim, consequência do pecado. Mas tem um detalhe. O que Jesus disse para ele, eu pensei, Jesus vai tocar nos olhos dele, ele vai enxergar. Ou Jesus vai dizer o seguinte, haja vista e ele vai enxergar. Sabe o que Jesus fez? Sai daqui agora e vai no tanque de Siloé. Grifo meu, não a palavra. Abre a torneira, enche a mão de água e lava o rosto. Lava o rosto, está no texto. O que Jesus está dizendo? Saia daqui agora, vá até o tanque de Siloé e lava o rosto. Ir até o tanque, abrir torneira, lavar o rosto, ainda é com a gente. Mas fazer cego enxergar de nascença, ainda é com ele. João capítulo 11, o amigo de Jesus ficou enfermo. E tem igreja neopentecostal dizendo, se é amigo de Jesus, não fica enfermo. O amigo de Jesus ficou enfermo. Detalhe, morreu. Jesus esperou 4 dias, só para o milagre ser maior. Quando Jesus chega, ele diz, tirai a pedra. Jesus é tão poderoso que nem precisava pedir para ninguém tirar a pedra e não precisava nem orar. Era só ele dizer, sai para fora, saia todo mundo que estava no seio de Abraão. Mas ele diz, tirai a pedra. Tirar a pedra, desenfaixar defunto fedido, cheirando mal há 4 dias, é comigo e com você. Mas ressuscitar Lázaro, ainda é com ele. Vai se movimentar e esperar Deus agir, ou vai ficar com essa mão direita travada sem dar glória a Deus essa noite? Aí os 4 leprosos pensaram, vamos entrar na cidade. O outro disse, vamos agora. Lembra que eu pedi para você prestar atenção no versículo 5? No crepúsculo da noite, vou melhorar, ao anoitecer eles se levantaram. E o que Deus fez? Irmãos, eu pensei, se Deus enviar um anjo com uma espada desembainhada, vai morrer mais ou menos uns 180 mil. Deus não enviou um anjo, Deus não enviou um exército, Deus não enviou um batalhão celestial. O que Deus fez? Enviou 2 ruídos. E o exército da Síria, ao anoitecer, bater em retirada. Como disse, não sou movido a glória a Deus. Mas preste atenção nisso. Quando os 4 leprosos levantaram, Deus enviou 2 ruídos. E no mesmo momento que eles se levantaram ao anoitecer, o exército da Síria ouviu o barulho dos ruídos e disseram, eles alugaram os reis dos heteus e os reis dos egípcios e vieram contra nós. O barulho que o exército da Síria ouviu era de grandes exércitos. Era nada. Era Deus enviando 2 ruídos. Se não pegou, vou melhorar. 2 ruídos, Deus resolve a tua história. 2 ruídos, Ele resolve a tua vida. Não precisa de muito. 2 ruídos de Deus, Ele faz o milagre, o extraordinário acontecer. É que a gente fica esperando coisas extraordinárias. Sansão vai matar 1000 homens. Se sou eu, peço para o Senhor uma bazuca. Deus falou, não, pega uma queixada fresca de jumenta e mata 1000 homens. Vai derrubar as muralhas de Jericó. Se sou eu, quando estava no mundo em São Paulo, eu colocava dinamite no pé da muralha. Deus falou, não precisa não, só toca a buzina. Quem derruba sou eu. E o mar para abrir? Precisa do quê? De nada. Dá equipamentos e nós vamos por debaixo. Deus falou, coisa nenhuma. Só estenda o cajado. Abrir o mar ainda é comigo. Deus tem ferramentas simples e insignificantes para fazer grandes coisas em nossas vidas. Percebeu que quando os 4 leprosos se levantaram, Deus agiu e os inimigos bateram em retirada. Quando você decide se movimentar, Deus decide agir. E os teus inimigos baterão em retirada. Me aguenta mais uns 8 minutos, digam amém. Quando os 4 leprosos chegaram no arraial dos Círios,
Parece eu e a dona Luciene quando chega na Burlington, na Marshalls. Começaram a se vestir. Não tinha um inimigo, fugiram todos, deixaram roupa, calçado, meia. As irmãs poderiam entrar no exército, pegar vestido, bolsa, sandália, tinha de tudo. E para comer, fartura. Só que enquanto eles estão comendo, pastor Sérgio, e se vestindo, alguém muito inteligente entre os 4 pensou: até os jumentos em Israel estão escondidos debaixo da mesa, com medo. Cabeça de jumento é 80 ciclos de prata. Jumento está escondido. Ninguém tem o que comer. Aí os 4 leprosos estão pensando: e nós aqui, comendo, bebendo e se vestindo. E o nosso povo? Escondido, com medo e com fome. Aí um muito inteligente disse: não é bom o que nós estamos fazendo. Aí o outro disse: por que não é? Ele disse: porque hoje é dia de boas novas. Eu não sei se você pegou, mas eu vou melhorar. Enquanto nós comemos o pão, nos alimentamos, tem muita gente faminta aguardando lá fora. Hoje os céus me trouxe para lhe dizer: é dia de boas novas. Tu vai se calar ou vai anunciar o Cristo? Aleluia. Santo é seu nome. O que o Senhor está dizendo nessa mensagem, essa noite de mais ou menos 50 minutos até agora? O Senhor está dizendo o seguinte: primeiro ponto, quando eu me movimento, Deus age. Segundo ponto, só se movimenta quem confia, porque Deus tem meios extraordinários. Mas o terceiro ponto da mensagem, já vou encerrar. O Senhor está nos ensinando a compartilhar. Compartilhar, sim. Os 4 estão em um ambiente em que tem tudo, mas o povo lá fora faminto. Ou você compartilha e vive o evangelho, ou você vai viver o evangelho de forma superficial. E aqui eu tenho uma lição. Estava em Israel. Foi a primeira vez que eu fui para Israel. Eu fiquei mais ou menos uns 30, 40 minutos olhando para o Jordão, chorando e lembrando dos milagres que aconteceram no Jordão. E lembrando o que o Senhor tinha feito em minha vida, de onde me tirou e para onde me levou. 40 minutos olhando para o Jordão e passando um filme na minha mente. Quando de repente, um senhor, era um historiador, ele estava com um grupo de pessoas ensinando-os. E ele falava em português. E tinha muitos brasileiros no meio. E aquele senhor disse: esse Jordão que vocês estão vendo só tem água, porque o topo do Monte Hermon tem geleira. O sol causticante em Israel faz com que as geleiras derretam. A água que vem do topo do Hermon faz o Jordão transbordar. Só que o Jordão aprendeu uma coisa, e agora eu entendi porque Jesus foi batizado no Jordão. Agora eu entendi porque Naamã, ele quer ser curado em rios limpos na Síria, mas tem que entrar e mergulhar 7 vezes. Onde? No Jordão. O Jordão tem algo diferente, porque o Jordão aprendeu: se eu recebo de alguém, eu não posso guardar. O que o Jordão faz? Partilha. E o Jordão partilha para quem? Tem que ser crente para dar glória agora. O Jordão partilha para o mar. Só que quando eu fui, eu entendi que lá não é mar. O nome é Mar da Galileia, mas a água é doce. Mas é tanta água. Mas eu entendi porque lá tem abundância e tem tanta água, e porque Jesus passeava por lá. Porque o Mar da Galileia também aprendeu algo: se eu recebo do Jordão, eu não posso guardar para mim. O que o Mar da Galileia faz? Partilha para um outro mar. Detalhe: esse outro mar não partilha para ninguém. Quer saber o nome dele? Mar Morto. Dorme com essa noite. Quem recebe e partilha tem vida. Quem recebe e guarda está morto. Sabe por que tem crente morto? Porque guarda para si e não partilha. Mas sabe por que tem crente com vida aqui essa noite? Porque se movimenta, porque acredita no extraordinário de Deus e porque aprendeu a partilhar. Permita-me dizer isso, e digo tranquilamente, isso não é revelação, mas para que nenhum crente saia murmurando do culto pensando: tá vendo? Pregou 1 hora, agora já está falando de dinheiro para partilhar. Não preguei para vir, não cobrei para vir pregar. Não dirige igreja e também não estou pedindo o seu dízimo aqui. O seu dízimo você já aprendeu que tem que dar na igreja que você congrega. Estou pedindo dinheiro? Estou não.
Partilhar não é só finanças. Partilha-se até fé. Antes que me chame de herege, eu vou explicar melhor. Tem um homem que saiu por uma porta, pastores, que ele nunca entrou. Até porque ele entrou pelo telhado. Mas se dependesse dele, nem pelo telhado ele entrava. Jesus estava pregando na casa. Onde Jesus está era cheio o culto. E Jesus pregando, o culto cheio, pequeno, não cabia gente. Aí falaram, só tem vaga se entrar pelo telhado. Detalhe, 4 amigos colocaram ele em uma cama e colocaram ele pelo telhado. Sabe o que diz o texto? Jesus vendo a fé deles. Aí quando Jesus foi curar, infelizmente tem culto que tem fariseu, os fariseus pensaram. E Jesus disse, por que pensais mal em vossos corações? Eu fiquei assustado quando era novo convertido e li esse texto. Porque se você não quer que ele saiba teu pensamento, é melhor que nem pense. Eles não disseram, eles só pensaram. Aí Jesus disse, por que pensais mal em vossos corações? O que é mais fácil de dizer? Perdoados são os seus pecados ou levanta-te e anda? Só para saber que o Filho do Homem tem poder. Não só para perdoar pecados. E vendo a fé deles, pega a tua cama, levanta e anda. Ou seja, os 4 amigos compartilham a fé para curar aquele paralítico. Como eu dei muita moral a João e disse 7 milagres em João, estou falando de Marcos capítulo 2. Tem mais em Marcos? Tem. Em Marcos 5, Jesus vai ressuscitar a filha de Jairo. Quando ele foi atrás de Jesus, estava enferma. Mas agora os amigos disseram que está morta. Aí o Jairo disse, vai na minha casa, olha o que diz o texto. E Jesus, pela fé de Jairo, ressuscitou a menina. Pela tua fé, Deus pode fazer coisas na tua casa. Pela tua fé Ele pode alcançar os filhos. Partilha a tua fé e Deus pode realizar milagres. Tem mais, só vou dizer Marcos também. Marcos 9, e vou encerrar. O pai veio procurar Jesus e disse, os seus discípulos estão lá e não conseguem expulsar o demônio do meu filho que está enfermo. E Jesus estava no monte da transfiguração. Do monte da transfiguração e da glória para o vale da incredulidade. Aí quando Jesus desce, ele diz para os discípulos, vocês não conseguem ter fé para expulsar o demônio? Disseram não. Aí o pai do menino diz, Senhor, acrescenta a minha fé. E o texto diz, por causa da fé dele, Jesus curou o menino. Está pronto para partilhar finanças? Esteja pronto para partilhar a fé. Glória a Jesus. E sabe o que aconteceu no portão de Samaria? Já deu o horário. Tinha que cumprir a profecia de Eliseu. Alguém saiu gritando dizendo, no portão da cidade tem picanha, tem cuscuz, tem contrafilé, tem tambaqui, pastor, aqueles pintado. Meu Deus. E o povo correu tudo para lá. Porque Eliseu disse, Salmão, amanhã a esta hora, deu até fome. Amanhã a esta hora haverá provisão no portão de Samaria. E não é que Deus cumpriu? Abriu a janela do céu. Tem alguém que está acreditando. Provisão de Deus no portão da cidade. Mas diz o texto, lembra do general incrédulo? Não acreditava, não veio no culto e foi o primeiro a querer tomar posse. Diz o texto que passaram por cima dele, ele viu com os olhos, mas não tomou posse. Mas para aqueles essa noite que vão se movimentar, que acreditam no extraordinário de Deus e aprenderam a partilhar, toma posse essa noite da tua vitória. Deus abençoe em nome de Jesus.